Bem-vindos ao curso de Matemática Básica. Esse vídeo é a parte 2, unidade 2, conjuntos, onde eu vou estar falando de união, interseção de conjunto e dos quantificadores, que é o para todo e o não existe, falar de implicação e biimplicação, e trazendo o exercício também para exemplificar cada aula. Lembrando que vai ter uma playlist somente com o exercício da apostila. Então, bora lá! Então, pessoal, a união de A com B é definida por A união com B, ou seja, o conjunto A e o conjunto B. E a união é representada por esse símbolo aqui, como nós vimos lá naquela primeira aula de simbologia. Então, esse aqui é o símbolo da união. Ele é bem tranquilo, que é o U de união, fica bem tranquilo de gravar. X pertence a U, tal que X pertence a A ou X pertence a B. Detalhe para essa letra aqui, ó, essa palavra, ou, vocês vão ver quase em todas as provas ter essa palavra ou, e aqui embaixo vai ter o e. Sempre que eu estiver falando de ou, eu vou estar falando de união. União entre conjuntos. Pode ser mais de dois conjuntos, pode ser 3 conjuntos, 4 conjuntos e etc. Mas eu tenho a união com x ou. Então sempre que eu falar de ou, estou falando de união. E sempre que eu falar de e, eu vou estar falando de interseção. Portanto, o conjunto união é formado pelos elementos que pertencem pelo menos a um dos conjuntos, não excluindo os que pertencem simultaneamente nos dois conjuntos. Ou seja, se tiver dois, por exemplo, o número 2 pertence tanto... Olha só, aqui vamos ver exemplo. Como exemplo, veja que A é igual a conjunto menos 1, 0 e 2. B é igual a 0, 3 e 4. Por exemplo, o meu 0 ele está tanto no conjunto B quanto no conjunto A. Ou seja, ele vai aparecer na união. Tá vendo? Ele vai aparecer na união. Então, por mais que ele esteja simultaneamente nos dois conjuntos, eu não preciso repeti-lo duas vezes, mas sim repeti-lo uma vez só. Beleza? Então, tenho lá A, menos 1, 0 e 2. B, 0, 3 e 4. Então, a união com B vai ser menos 1, 0, 2, 3 e 4. Eu vou unir os dois grupos literalmente. Eu vou unir os dois grupos. Então, se eu tenho menos 1 aqui, 0 e 2, 0, 3 e 4, então minha união vai ficar menos 1, 0, 2, 3 e 4. Então, se eu tiver um conjunto de A igual, por exemplo, 0, 1, 2 e 3. Meu B, eu vou ter um conjunto de menos 3 e 0. Perceba o seguinte, o menos 3 está só no B, o 0 está tanto no A quanto no B. Então, se eu fizer A união com B, eu simplesmente vou colocar o menos 3, vou repetir o 0, 1, 2 e 3. Essa é a união. Tá vendo? Eu vou simplesmente unir os dois grupos, ou os dois conjuntos. A interseção de A e B é definida por A interseção com B, que é esse U de cabeça para baixo. Então, igual eu gosto de falar, na matemática, às vezes, a gente não precisa gravar 100%. Basta a gente gravar 50% que os outros 50% a gente deduz. Então, se a união é o U para cima, U de união, a interseção só pode ser o U para baixo. Então, não preciso gravar os dois. É só eu gravar que U é de união e que para baixo é a interseção. X pertence a U, tal que X pertence a A e X pertence a B. Portanto, o subconjunto de A e B formado pelos elementos que estão simultaneamente nos dois conjuntos A e B, note que pode ocorrer a interseção do conjunto vazio. Considerando A e B, do exemplo anterior, temos A interseção com B. O que isso significa? A interseção vai ser dada da seguinte forma. O número do conjunto ele vai estar simultaneamente nos dois elementos, nos dois conjuntos. Por exemplo, nesse conjunto A, eu tenho 0, e nesse conjunto B, eu tenho 0 também. Então, minha A interseção com B vai ser igual a 0. Por quê? Porque o 0 está tanto no grupo A quanto no grupo B simultaneamente, ou seja, pertence aos dois grupos ao mesmo tempo. Então, sempre que eu estiver falando de interseção, eu vou estar falando de E.
Está falando de e. Lembra dessa palavra. União ou. Interseção e. Então, sempre que eu estiver falando de interseção, eu estou falando de simultaneamente. Ou seja, o elemento A, ou pode ter vários elementos. Pode ser 4, 5, 6, infinitos elementos. Mas desde que esses elementos estejam tanto num grupo quanto no outro, ao mesmo tempo, simultaneamente. Isso é interseção. O conjunto vazio a gente pode representar de duas formas. Eu posso colocar solução igual a vazio, ou, melhorar aqui, ou solução igual vazio. Posso representar pela chave vazia ou por vazio com um círculo com risco. Mas eu não posso colocar solução igual a chave vazio, porque não tem vazio dentro de vazio. Então isso aqui não existe. Então tem essas duas opções. Ou eu coloco assim, ou eu coloco assim quando eu for representar uma solução vazia. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Meu conjunto A é igual. Vamos montar aqui 0, 1 e 2. Vou pegar exemplo simples. Meu conjunto B igual 3 e 4. Qual seria a interseção com B? Tem algum elemento aqui que pertence tanto a B quanto a ao mesmo tempo? Não. Então essa solução ela é vazia ou vazia. Então isso é representação de conjunto vazio. Ou a chave sem nada dentro, ou o círculo com esse risco aqui do lado de fora. Então isso é união e interseção. Lembrando que união é ou, interseção é e. Essas duas palavrinhas, essas letras caem muito nas provas. Muito mesmo. E acaba confundindo. Fala ou, a pessoa acha que é interseção, aí fala e, acha que é união, acaba se atrapalhando um pouco. Então, só lembrar do ou, tem um uzinho também, tá vendo? E o u de união, então fica mais fácil de gravar. Atividade 18. Escreva o conjunto x igual. X pertence aos reais, tal que... Tá vendo? Aqui ele já apareceu o travessão como tal que. E a gente viu que ele sempre dava 2 pontos, né? 2 pontos, 2 pontos. Mas aqui já apareceu o travessão, tá vendo? Por isso que é importante saber. X pertence aos reais, tal que x diferente de zero. Em termos de intervalo, você vai ter que usar a união. Então ele dá a dica aqui, ó. Ele já dá uma dica. Você vai ter que usar a união. X pertence aos reais, tal que x diferente de zero. Então, qual que é o conjunto, se eu fosse representar o conjunto dos intervalos dos reais? Vamos colocar os intervalos dos reais aqui. Como ficaria? Ficaria de menos infinito até mais infinito. Porque os reais abrangem todo aquele conjunto que nós estudamos. Só que ele quer excluir o zero. Ele quer excluir o zero. Então, como que eu faria para excluir, para representar esse conjunto e excluir o zero? Eu colocaria de menos infinito até zero, aberto, tá vendo? Parêntese aberto, porque eu estou excluindo o zero. União de zero, deixa eu melhorar o parêntese, de zero até o mais infinito. Esse é o exercício, tá vendo? Aqui eu representei o conjunto inteiro, de menos infinito até mais infinito, e consegui excluir o zero, ou seja, zero parênteses e zero parênteses. Então essa aqui é a resposta. Beleza? Vamos descer aqui. Quantificador universal A, que ele age de cabeça para baixo. É utilizado quando queremos referir a todos os elementos do conjunto, para todo x pertencente, ou qualquer que seja, mas o mais simples é para todo. E o quantificador existencial, que é aquele símbolozinho do E, e se eu quero falar que não existe, eu simplesmente corto. Então aqui são só exemplos para aprender a leitura. Ó. Exemplos. Para todo x pertencente aos inteiros, x ao quadrado mais 1 maior que zero. Tá vendo? Eu estou lendo ali, tem uma frase. Estou retirando essa frase. Ó, existe um x, ou existe x, que pertence aos inteiros, tal que x menor que menos 1.
Ou seja, existe centenas de x, né, menor que menos 1, que pertencem aos inteiros. Então esse aqui de existe. Então estou lendo, ó, existe x, ou existe vários x, tanto no singular quanto no plural, tal que x menor que menos 1. Exemplo 3. Não existe x pertencente aos naturais, tal que x menor que menos 2. A gente viu que os naturais são os positivos, né? Então realmente não existe. É apenas exemplo para leitura. É apenas exemplos para leitura. Realmente não existe. Ó. Não existe x pertencente a naturais, tal que x menor que menos 2. Realmente não existe. Então, isso aqui é o quantificador universal para todo e o quantificador existencial E. Vai cair bastante em provas também, então não se assuste. É só uma frasezinha, uma palavra, uma ideia. Para todo, existe e não existe. A gente já tinha estudado isso nos vídeos anteriores. Então vamos descer aqui. Os conectivos lógicos de implicação, que é essa seta aqui da esquerda para a direita, e de equivalência, que é essa seta aqui tanto para um lado quanto para o outro, são importantíssimos na escrita matemática e devemos estar bem atentos ao significado de cada um. Na matemática básica, eu nunca vi caindo isso em questão, porém está na apostila, então devemos aprender. Nós vamos usar muito isso na matemática discreta. Quem faz curso superior de matemática é aquela parte de raciocínio lógico. Então aqui a gente tem uma implicação e aqui nós temos uma bi-implicação. Aqui a gente pode usar aquela frase somente C e aqui a gente pode usar aquela frase que é C somente C. Então, sempre que eu tiver uma ida, ou seja, minha ida for verdadeira, eu digo que isso aqui é uma implicação. Sempre que eu tiver uma ida verdadeira e uma volta também verdadeira, eu digo que é uma bi-implicação, ou seja, uma equivalência. Então vamos ver aqui os termos técnicos. Sempre que P é uma afirmação verdadeira, então Q também é verdadeiro. Escrevemos que P implica Q. Ou se P, então Q, ou P é uma condição suficiente para Q, ou Q é uma condição necessária para P. Isso aqui são várias frases que você pode ir trocando. Às vezes fica mais claro se eu escrever implica Q. Às vezes fica mais claro eu escrever ou CP, então Q. Então, isso aqui são apenas alguns macetes para ficar mais claro o entendimento. Sempre que, aqui é o C somente C. Usa bastante C somente C. Ele traz até aqui embaixo também, ó. E C e somente C. Usa muito na matemática discreta. Sempre que P implica Q e Q implica P, devemos, ou seja, a gente tem uma ida e uma volta. Aqui em cima nós só temos uma ida. Lê-se P equivalente a Q. Ou P, C é só C, Q, ou P, C e somente C, Q, ou P é uma condição necessária suficiente para Q. Informalmente dizemos que vale a ida quando P implica Q e que vale a ida à volta quando P equivale a Q. Atividade 19. É um pouquinho mais maçante essa matéria, porém fica mais claro com o exercício. Leia com atenção os itens a seguir e diga se os conectivos lógicos de implicação e equivalência foram empregados de maneira correta, justificando a sua resposta. Então nós temos lá, letra A, x pertence aos inteiros, x maior que zero, C, somente C, x maior ou igual a menos 4. Então nós vamos analisar. Aqui nós temos uma ida, vou botar um i aqui. E aqui nós temos a volta. Então, para essa afirmação que ser verdadeira, a ida tem que ser verdadeira e a volta também tem que ser verdadeira, para eu concluir que a letra A é verdadeira. Então, vamos analisar. Por exemplo, o número 2. 2 é maior que zero? Sim, 2 é maior que zero. Então, essa afirmação ela é verdadeira. O 2 é maior ou igual a menos 4? Sim, o número positivo é sempre maior que o número negativo. Verdadeira. Então, assim, aqui nós temos um caso de verdadeiro. Então, vamos pensar em outro número aqui que é maior que menos 4, porém menor que zero. Vamos pegar aqui o menos 3. Por exemplo, menos 3. Menos 3 é maior que zero? Não. Menos 3 é menor que zero.
menos 3 é maior ou igual a menos 4? Sim, verdadeiro. Então, qual que é a conclusão disso? Por esse motivo aqui, ó, a gente tem esse menos 3 aqui sendo falso, então a gente não tem uma biimplicação, porque o menos 3 ele é maior que menos 4, porém ele não é maior que zero. Ou seja, minha ida foi verdadeira, porém minha volta não foi verdadeira. Então minha letra A, escrever no cantinho aqui, minha letra A, ela é falsa. A ida é verdadeira, porém a volta não. Dado x pertence aos inteiros, tal que x igual a 1, se x ao quadrado for igual a 1. Então, eu tenho x ao quadrado igual a 1. X é igual a raiz de 1, ou seja, x igual a mais ou menos 1. Então é o seguinte, x ao quadrado é igual a 1, se x é igual a 1, então, se x é igual a 1, 1 ao quadrado é igual a 1. Ou seja, a letra B ela é verdadeira. É uma implicação. X é igual a 1? Se x ao quadrado é igual a 1? Sim. Porque a gente viu que 1 ao quadrado é igual a 1. Ou seja, essa afirmação ela é verdadeira. Então vamos colocar aqui no cantinho. Letra B é verdadeira. Letra C. Vamos analisar a letra C. X pertence aos naturais, tal que x ao quadrado igual a 1. Se, somente se, x é igual a 1. Então vamos analisar. X ao quadrado é igual a 1. Então a gente viu que x é igual a mais ou menos 1. Que eu tirei a raiz e a gente já fez na questão anterior. Ou seja, x ao quadrado é igual a 1, só que aqui fala que x pertence aos naturais. Ou seja, é o 1 positivo. E só existe um número positivo que elevado ao quadrado vai ser 1. É 1. Ou seja, aqui vale tanto na ida quanto na volta. Então, minha letra C, verdadeira. Vamos analisar a letra D agora. Letra D. X pertence aos inteiros. X menor que menos 2. X menos 2 menor que 0. Se somente se x menor que menos 2. Então vamos analisar. Aqui eu posso encarar como se fosse uma equação. Nós vamos chegar lá na equação ainda, mas eu posso encarar como se fosse uma equação. Então, x menor que 2. X maior que 2. X menos 2 maior que 0, se x maior que 2. Ou seja, essa afirmação é verdadeira? Sim. Todo número maior que 2 que eu colocar aqui vai ser maior que 0. Todo número maior que 2 que eu colocar aqui, substituir o x por aqui, eu vou ter um número maior que 0. Ou seja, essa afirmação, letra D, é igual verdadeira. Vamos analisar a letra E agora. Dado x pertence aos reais, tal que x ao quadrado é igual a 1. Se x é igual a 1 ou x é igual a menos 1. Então aqui ó, já pertence aos reais, ou seja, vale tanto menos 1 quanto o 1. Vale tanto 1 quanto menos 1. Ou seja, 1 ao quadrado é igual a 1. Menos 1 ao quadrado é igual a menos 1, que multiplica menos 1. Ou seja, menos vezes menos, mais. Então é igual a 1. Ou seja, x ao quadrado é igual a 1, se x é igual a 1 ou x é igual a menos 1? Sim. Ou seja, a letra E, ela é verdadeira. Aqui poderia até colocar uma biimplicação, porque não vai ter outro número elevado ao quadrado que vai ser 1, a não ser o 1 e o menos 1. Então aqui poderia ser até uma biimplicação também. Então nesse caso eu posso usar só o C, só o somente C ou C somente C, porque aqui vale tanto na ida quanto na volta. Então ficou A falso, B verdadeiro, C verdadeiro, D verdadeiro e E verdadeiro. Então aqui a gente encerra a parte de unidade 2 conjuntos. E se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva no canal.